Luma, por favor. Meninas, vamos aplaudir a Jesus pela vida da Luma. Nós temos conosco hoje ela aqui, cremos que vai ser uma bênção. Estenda sua mão para cá para a gente orar pela vida dela. Deus, nós te agradecemos, Pai, porque nós sabemos que o Senhor tem um propósito para essa tarde. O Senhor escolheu cada uma para estar aqui. E nós oramos agora para que o Senhor venha usar a vida da Luma poderosamente, que ela seja extensão do Senhor, boca do Senhor, aqui neste lugar, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos desde já por tudo que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz, meninas. E aí? Boa tarde. Muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Muitas expectativas em Deus. Eu creio que o Senhor vai nos marcar, amém? O Senhor tem algo para fazer, algo especial em cada uma de nós aqui. E Ele quer nos levar realmente mais profundo nessa tarde. Eu creio nisso. O Senhor veio me ministrando a respeito disso, de um lugar mais profundo, de uma adoração mais profunda, um encontro profundo com Ele nessa tarde. E antes de começar, eu queria te pedir para você fechar os seus olhos aí no seu lugar, para nós orarmos mais uma vez, consagrando esse momento ao Espírito Santo. E junto comigo, clame por isso, para que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa tarde. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela Tua presença aqui, Senhor, pelo Teu toque, porque nós já podemos sentir o Senhor se movendo nesse lugar. Obrigada, Senhor, pelo Teu imenso amor por nós, pela Tua misericórdia. Obrigada, Pai, porque nós cremos que nós não sairemos daqui da mesma maneira que nós chegamos, Senhor. Porque é impossível ter um encontro contigo, Jesus, e continuar a mesma. Eu te peço, Espírito Santo, vem nos dar um encontro genuíno com Jesus nessa tarde. Espírito Santo, toma a minha vida, Senhor, nesse momento, mais uma vez, como um instrumento Teu, Senhor, como um vaso vazio nas Tuas mãos, Senhor, pronto para ser quebrado e derramar um perfume, um incenso agradável a Ti, Senhor. Que não, eu sei que não vem de mim mesma, Pai, mas é pela Tua misericórdia, e eu sou apenas um canal do Teu fluir nesse lugar. Eu te peço que, assim como a Tua palavra diz, que do nosso interior fluiriam rios de águas vivas, que possam fluir desse altar nessa tarde, Senhor, rios de águas vivas que vão nos limpar, que vão entrar nos nossos corações, nas partes mais ocultas, Senhor, e ainda não atingidas, Pai, que essas águas penetrem, nos curem, Senhor, nos limpem, Senhor, diante da Tua presença. Pai, que não seja eu a falar aqui, que não sejam as minhas palavras, mas que seja o Teu Espírito, Senhor. Porque se não for o Senhor, nós não temos nada, nós não seremos transformadas, Pai. Somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Eu te peço, Espírito Santo, usa-me para a Tua glória nessa tarde, Senhor. Usa-nos, Senhor, se move, encontra um ambiente propício, encontra um ambiente agradável, Senhor, que o Senhor tenha prazer de se manifestar, de se mover, de caminhar entre nós. Aumenta a nossa fome, a nossa sede, a nossa expectativa, Senhor, em Ti, em nome de Jesus, Pai. Prepara cada coração, Senhor, a começar pelo meu, eu te peço, prepara cada coração para receber a Tua palavra. Que a Sua palavra venha dar frutos em nós, em nome de Jesus, e frutos que permaneçam. Amém. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo 139. Quem achar, diga amém. Vocês são rápidas. Eu vou começar do versículo 1. Amém? Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca. E Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante. E sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Não o posso atingir.
Para onde me ausentarei do teu espírito? E para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. E se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Versículo 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Até aí, amém? Esse salmo, na minha opinião, um dos mais lindos, um dos meus preferidos. Fala muito profundo ao meu coração sobre como o Senhor nos conhece, se importa conosco, se preocupa com detalhes da nossa vida. Aqui fala que antes mesmo da gente falar, o Senhor já sabe o que a gente vai dizer. Antes que a palavra chegue à nossa boca, Ele já conhece completamente. E eu quero começar hoje compartilhando um pouquinho com vocês do meu testemunho. E eu queria ler esse salmo antes, porque esse salmo fala que o Senhor nos formou no ventre da nossa mãe de maneira assombrosamente maravilhosa. Ele foi quem nos teceu lá. Ele foi quem sonhou com você, te criou desde o ventre, amém? Isso me ministra muito quando eu penso que, como diz nesse salmo, o Senhor tem muitos pensamentos sobre nós. Porque aqui fala, quão grande é a soma dos teus pensamentos sobre mim. Se eu os contasse, seriam mais que os grãos de areia. Então, por isso eu disse, o Senhor se importa, se preocupa e Ele está pensando em você o tempo todo. Já parou para pensar nisso? Que Deus, Ele não para de pensar em você. Ele te formou, Ele fez um plano, Ele desenhou um futuro para você. Aqui também diz que todos os nossos dias Ele escreveu num livro, antes que qualquer um deles existisse. E Ele sonha, o desejo do coração de Deus é que nós vivamos essa história que Ele tem para nós. E Ele não para de pensar sobre isso. Ele não para de pensar sobre a sua vida, sobre o que Ele tem para fazer, sobre o que Ele quer que você viva nessa terra, sobre o seu coração, sobre como está o seu interior, a sua alma, a sua mente. Ele se importa. E eu quero contar um pouquinho para a gente iniciar da minha história, como eu falei. Eu cresci num lar cristão. Não nasci, mas eu cresci, porque quando os meus pais se converteram, eu só tinha 4 aninhos. Então, quando eu já entendi, eu já estava na igreja. Eu cresci ouvindo a palavra e nesse ambiente, né, maravilhoso que é a presença de Deus. Então, desde muito nova eu ouvia, eu conhecia, eu sabia as histórias da Bíblia. Eu tinha um contato com isso. E eu ia para a igreja sempre com os meus pais, todo domingo e alguns outros dias na semana. E aí eu fui começando a ter entendimento, né? Com 7, 8, você começa a entender o que está sendo falado ali. Eu sempre me interessei muito. Mas quando eu fui chegando aos 10, 11, eu via que na minha igreja os pré-adolescentes, né, na cidade, pré-adolescente, a maioria estava ali porque os pais estavam os levando. E a gente acha que não, mas para pensar, quando você tinha 10, 11 anos, você já entendia bastante coisa. Eu tenho um irmão da cidade, ele é super apaixonado por Jesus, ele é um adorador, ele é profeta, é lindo. Mas eu, nessa cidade, eu comecei a ver que a maioria das minhas amigas que estavam na igreja vinham, mas não queriam, não tinham interesse em estar ouvindo a palavra. Elas ficavam lá atrás com os menininhos, brincando, conversando, e entre as meninas. E eu, que era muito interessada, comecei a meio que
chamar a atenção mais, sabe, para brincadeira e para estar lá falando de coisas aleatórias, aqueles assuntos de quem está entrando na adolescência. E aí eu comecei a me dispersar um pouco de Jesus, porque na verdade eu ainda não tinha tido o meu encontro pessoal com Ele. Eu ia desde criança porque os meus pais me levavam e eu estava ali porque eu tinha que estar. Mas chegou uma idade, chegou um tempo da minha vida de 12 para 13 anos, que foi aí que eu digo que eu me converti a Jesus. Porque eu já era cristã, eu estava ali, mas nessa idade eu comecei a entender e querer ter um encontro pessoal e uma história minha com Ele. Foi nesse período a gente mudou de ministério, de igreja, o Senhor nos direcionou a ir para um outro ministério, e lá eu fui totalmente impactada com uma realidade diferente. Eu comecei a ver jovens que eram apaixonados por Jesus e que estavam ali de todo o coração. E aí o Senhor começou a me levar mais profundo, a partir dos meus 12 anos. Logo depois, em pouco tempo, que eu comecei a ter essa fome, essa sede, e buscar Jesus no meu secreto, eu e Ele, o Senhor começou a fazer coisas na minha vida, assim, muito loucas, coisas que mudaram o meu destino. O que eu vivo hoje é fruto desse período. E eu lembro que essa fome, essa sede no meu coração me levavam a passar horas lendo a palavra e adorando e querendo ficar só no meu quarto com Jesus. E aí chegou um dia em que o meu pai sentiu do Espírito Santo que eu deveria pegar um violão que eu tinha, um violão rosa, que era só de decoração, e fazer alguma coisa com ele, tocar aquele violão. Deus falou para o meu pai: a sua filha vai tocar violão, então fala para ela pegar, tirar de cima do armário que estava empoeirado e fazer alguma coisa, começar a tentar aprender, porque eu vou ensinar para ela. E o meu pai chegou para mim e me deu esse recado de Deus. Só que não fez nenhum sentido para mim naquele momento, porque eu não sabia nada de música. Eu não tinha a mínima ideia de como tocar violão, nem teoria musical, nada. Minha família nunca foi musical. Só que eu ainda falei: pai, então me coloca numa aula de violão, né? E ele falou: não, a gente não pode colocar numa aula agora. Deus falou que o Espírito Santo vai te ensinar, então pega e obedece e vai tocar. Eu, mas o que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer, não sei onde colocar o dedo, eu não sabia nada. E aí, em obediência àquela direção, eu sempre fui obediente ao meu pai, graças a Deus, eu falei: ele está mandando, eu vou ter que dar um jeito. Eu comecei a me virar, eu tentava na internet, eu comecei a pedir ajuda de mais amigas que tocavam, até que um dia uma amiga minha me ensinou um louvor que era o mais fácil, segundo ela, 3 acordes assim bem fáceis. E aí eu fiquei treinando aquilo em obediência. Meu pai me deu até um prazo para aprender. E um dia, depois de uma semana, alguns dias treinando, eu conseguia já tocar. E aí eu comecei a ver que meu dedo estava me obedecendo. Eu falei: legal, agora eu vou cantar aquele louvor. E aí na hora, Deus simplesmente apagou qual era o louvor que eu estava tocando. Saiu da minha mente, assim, eu tive um branco total. E era um louvor bem conhecido, que a gente sempre tocava. Até hoje eu não sei qual é, nunca mais lembrei. Eu lembro que na hora, no dia, eu fiquei assim: agora eu estou conseguindo tocar. E eu gostava de cantar desde criança, mas era muito tímida, só cantava escondido. E aí eu pensei: agora que eu vou poder tocar, cantar junto aqui. Estava só eu e Jesus no meu quarto. Eu não lembro. Eu entrei no MSN, mandei mensagem para essa minha amiga: qual era a música? E ninguém lembrava, ninguém me falava. Pai, você lembra qual era a música que a Mariana me ensinou? Enfim, liguei para todo mundo, não consegui. Falei: quer saber? Eu desisti. Falei: eu vou cantar o que vier na minha cabeça. Agora eu estou tocando, eu quero cantar. Então eu vou cantar para Jesus o que eu senti. E nesse dia Deus me deu a primeira composição da minha vida. Eu comecei a cantar e foi muito louco, porque veio uma música completa, assim. Quando eu terminei de cantar, eu falei: caramba, isso tem uma estrofe, tem um refrão, Eu falei: isso é uma música. Eu fiquei pensando, né? Mas eu falei: eu não vou falar isso para ninguém, porque eu não tinha coragem de cantar nem na frente dos meus pais. Então eu não queria que ninguém soubesse. Só que o meu pai, como eu falei, tinha me dado um prazo para eu aprender. E já estava no limite desse prazo. Ele falou 10 dias, uma semana, foi uma coisa assim, eu não me lembro bem. E aí eu lembro que ele chegou do trabalho, né, um dia dessa semana, e me perguntou: e aí, você já está tocando violão? Já está na hora. Aí eu falei: pai, já estou conseguindo, estou começando, tá indo. Ele: eu quero ver. E aí eu peguei o violão, toquei,
E cantei, eu não sei como, na hora ali, eu consegui cantar a música que eu tinha feito. Só que eu não falei que era minha, nem pretendia falar. E aí, quando eu terminei de tocar, meu pai, que queria tanto ver eu tocando violão, ele esqueceu sobre o violão, não queria... Ele focou na canção, porque ele foi tocado por Deus ali. Eu lembro como se fosse ontem, eu estava sentado na mesa de jantar, meu pai na outra cadeira. Quando eu terminei, ele estava chorando muito, tocado por Deus. E realmente a presença de Deus encheu aquele lugar, a sala, assim, na hora que eu estava adorando aquela música. E aí, quando eu terminei, ele só falou: de quem é essa música? Aí eu falei: ninguém. E saí correndo. Tipo, não, ninguém. Já não queria falar de jeito nenhum. Que vergonha dizer que era minha. Tipo, eu sei lá, não sabia se ele tinha gostado. Não sabia se ele estava chorando na presença ou de tão ruim que era. Aí ele falou: Luma, essa música é muito linda. Eu preciso ouvir esse louvor, me fala de quem é. É da Heloísa Rosa, né? Ele começou a insistir que era da Heloísa Rosa. Eu, não é. Ele, então de quem é? Eu falei: pai, eu não quero falar dessa música, eu vim só te mostrar que eu estou tocando violão. E ele: tá bom, parabéns, mas eu preciso ouvir esse louvor. Deus falou muito comigo. Aí eu falei: pai, esse louvor não existe, tá? Respira fundo, não existe. Esquece. Isso foi só uma brincadeira aqui, que eu estava ali à tarde adorando e tal. E contei para ele que eu fiz, mas não existe. E aí ele ficou: o que? Você que fez esse louvor? Ele não acreditou. E, gente, a música é muito simples, não é nada disso que vocês estão pensando. Mas realmente foi a unção que ele sentiu, não o talento, sabe? E aí, depois desse dia, meu pai falou que a música era linda, e depois eu fiquei pensando nisso. Eu falei: caramba, Deus me deu uma música, um louvor. E aí, depois disso, eu já não queria saber mais, nem lembrei. Por isso que até hoje eu não sei qual era o louvor. Eu só queria saber de adorar com aquilo que estava no meu coração. Toda vez que eu ia para a presença de Deus com o meu violãozinho no meu quarto, eu cantava algo novo para Deus, o que eu estava sentindo, o que eu estava passando. E todas as minhas músicas são realmente momentos que eu vivi. São carregadas de verdade por isso, porque era uma coisa que eu estava vivendo. E Deus começou a liberar, assim, as canções vinham prontas, eu começava a cantar e vinha a inspiração. Foi um dom que foi ativado ali, porque eu busquei esse ir mais profundo em Jesus. E aí ele começou a liberar isso sobre a minha vida. Eu tinha 12 para 13, como eu falei. Só que por 5 anos, isso foi só entre mim e Jesus. E quem sabia era só a minha família, que eu via ali em casa. Mas eu fiquei 5 anos adorando e compondo e oferecendo esses louvores a Ele no secreto. Porque a gente não sentia que era tempo de fazer nada com aquilo. Apesar de que nesse tempo Deus começou muitas vezes a falar e fazer promessas em relação ao meu futuro. Deus revelava a pessoas, as pessoas tinham visões, enfim, profecias, dizendo que Deus iria me usar no louvor, né, e usar essas canções para alcançar multidões. Isso para mim era algo muito distante. Mas eu sabia que Deus é um homem, Deus não é homem para que minta. Então eu cria, mas eu pensava: isso vai acontecer quando eu tiver 50, 45 anos de idade. Porque eu não canto na frente de ninguém, eu não tinha coragem nem de falar, de apresentar trabalho era uma dificuldade. Como que eu vou cantar para a multidão? O pessoal está viajando aí nessas visões. Mas amém, se Deus está falando, Ele vai fazer um dia, né? Mas eu não imaginava que com 18, 5 anos depois que isso começou, Deus ia dar o start, falar para a gente: agora sim é o tempo de fazer algo com isso. E aí eu ainda muito tímida, muito limitada, eu ainda morri de vergonha de cantar na frente das pessoas. Mas Deus falou quando eu tinha 18 anos: é o tempo agora de você fazer algo com isso que eu te dei. E aí eu fui produzir a primeira música. Só que nesse período, quando eu tinha 18 anos, e aí eu entro na palavra, porque eu quero falar hoje sobre uma adoração mais profunda e sobre entrega. E a gente fala de adoração muitas vezes como se a adoração fosse música, né? Vamos fazer uma adoração, vamos adorar. Mas eu sei que vocês sabem disso, que na verdade a adoração não é música. A música é só uma forma de adoração. A adoração fala de uma vida de entrega, uma vida de rendição diante de Deus, de obediência. E aí Jesus já tinha me dado muitas adorações no meu quarto, música. Mas aí quando eu tinha 18, o negócio foi ficando mais estreito. Na verdade foi todo um processo, mas com 18 que ficou hard. Que Deus começou a me ensinar o que era adoração na prática. Tipo, agora você é uma adoradora, você ama me adorar,
né, com o teu violão, mas não se resume a isso. Vamos ver se você é adoradora mesmo na sua vida. Porque adoração, na verdade, é um estilo de vida. E envolve tudo que a gente faz, tudo que a gente vive, todas as áreas da nossa vida. A gente adora o Senhor todo o tempo, ou não, né? A escolha é nossa. Mas, na verdade, você pode adorar o Senhor de diversas maneiras. A palavra diz, quer comeis, quer bebeis, façais tudo para a glória de Deus. Então, você pode adorar a Deus até comendo, até bebendo. Tudo se trata da motivação do teu coração, amém? E aí, com 18 anos, eu estava na faculdade, já há 2 anos. Por um milagre, Deus fez uma coisa louca, que eu entrei na faculdade fazendo 16 anos, bem novinha. Eu pulei 2 anos da escola. E aí, com 18 anos, eu já estava indo para o 5º período da faculdade de Direito. Uma faculdade federal, que é muito difícil de entrar. E Deus me fez passar, assim, com 15 anos de idade. Aí eu comecei fazendo 16, era o orgulho da família. Eu sou primeira filha, primeira neta, primeira sobrinha, primeira tudo. Então era assim, a realização da família inteira, assim, Luma está na faculdade federal, tão nova, e vai ser juíza, que era o meu sonho. E aí, com 18, terminando o 4º período, Deus falou para mim, Deus me pediu uma adoração mais profunda, que se tratava de renúncia e de entrega, não mais só uma música falando sobre renúncia ou entrega. O Senhor colocou à prova aquilo tudo que eu cantava, porque aquilo era real no meu coração. Por exemplo, Quem És Pra Mim, que é uma canção que fala, eu entrego tudo para não te perder, pois nada vale o mundo se eu te conhecer. Eu fiz com 13 ou 14 anos, foi uma das primeiras canções que Deus me deu. E aquilo era real no meu coração, aquele sentimento, aquela declaração. Mas eu ainda nunca tinha tido que entregar tudo para não perder Jesus, ou para não perder o chamado, o propósito dele para mim. E aí, com 18, foi a primeira vez assim que eu vi, caramba, tem que entregar tudo mesmo. Porque Deus começou a falar comigo no escritório onde eu estagiava. Lá mesmo eu comecei a ter encontros com o Espírito Santo. Coisas, momentos assim, que a presença de Deus enchia o escritório. Estava só eu ficava a maior parte do tempo sozinha lá. A ponto de eu não conseguir parar de chorar. Eu tinha que ir para o banheiro, me trancar, orando para não chegar nenhum cliente, porque eu não conseguia me recompor de tanto que Deus estava falando, me ministrando. Eu sempre deixava uma adoração tocando, e aí chegou nesse 4º período, isso estava acontecendo constantemente. E eu não entendia por que aquilo estava acontecendo. Chegou uma hora que eu quase não conseguia mais trabalhar. E eu falava, Deus, por que o Senhor me pega desse jeito aqui no escritório? Eu não estou entendendo. E aí um dia o Espírito Santo falou claramente para mim, no meu coração, porque eu estou só te mostrando que você não nasceu para isso, para estar nesse escritório. Você nasceu para isso que você está vivendo aqui, que é adoração. E eu colocava vídeos de adoração da Betel, que é um ministério que me abençoa muito. E aí o Espírito Santo me mostrou assim, você não nasceu para estar aqui, você nasceu para isso. É isso que te move, é isso que te toca, é isso que você nasceu para fazer. Por isso você é tão tocada por isso eu te visito nisso. E aí eu comecei a ver, eu falei, caramba, e agora? Que eu estou aqui, eu já estou no meio da faculdade. E agora você vai me falar isso? E na verdade, mal lembrava eu que lá na minha adolescência, quando eu estava adorando, dentro do meu quarto, muitas vezes na presença de Deus, em momentos de visitação tremenda do Espírito Santo, eu em prantos, eu cheguei muitas vezes a orar para o Senhor e pedir, Pai, eu só quero para a minha vida, o que eu quero para a minha vida é só viver nessa atmosfera para sempre. O meu desejo é estar sempre, me deixa, Senhor, estar sempre em ambientes de adoração. Eu pedia isso para Deus. Isso queimava no meu coração, porque aquilo que eu vivia dentro do meu quarto, só eu e Jesus, era a melhor coisa da minha vida, eram os melhores momentos do meu dia. Eu chegava da escola e eu ia correndo para ler a Bíblia e orar e esperar o que Deus ia fazer naquele dia. Eu virava noites e noites. A minha adolescência foi assim, de uma busca profunda por Jesus. E aí, eu não lembrava, mas eu tinha feito essas orações muitas vezes, pedindo a Deus, eu quero viver adoração, eu quero viver de adoração para adoração. Eu só quero te adorar. E deixa eu te falar uma coisa, o que você fala para Deus tem muito poder, e o Senhor não esquece. Tem orações que a gente faz que a gente não se lembra. E às vezes depois lá, quando Deus
cumpre, faz aquilo que você orava, que você vai se tocar. Fala, ué, mas não é que eu orei isso? E o que Deus fez na minha vida, e o que eu vivo hoje, é o quê? Eu às vezes paro para pensar nisso e falo, cara, eu sou muito privilegiada, porque estar no ministério e fazendo o que Deus me chamou para fazer é um presente, porque, imagina, eu estou quase todos os dias na casa de Deus. Você sabe que a oração de Davi para o Senhor foi: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Apenas uma coisa, que eu possa habitar na sua casa todos os dias da minha vida. Esse era o desejo de Davi. E eu fiz esse tipo de oração lá, e Deus fez isso na minha vida, e hoje eu falo, cara, isso é um privilégio, porque Davi queria muito isso. Ele era um rei, ele era, né, o que todos queriam ser, mas o desejo dele era só um: estar todos os dias nos átrios do Senhor. E é muito bom estar pelos átrios do Senhor, pela casa do Senhor, todos os dias, ou quase todos os dias. Em várias casas, né, pelo Brasil e, enfim, onde o Senhor me leva. E, na verdade, todos os dias, porque nós somos a casa, nós somos o templo. Eu quero agora ir com você, falando sobre entrega, que eu quero entrar nessa parte, quando o Senhor me pediu essa renúncia. Quando Deus começou a falar isso comigo, sobre a faculdade, Ele falou e Ele repetiu, e Ele confirmava, e eu sentia muito forte no meu coração que eu não deveria estar, que eu não estava num lugar onde eu deveria estar, que eu deveria abrir mão do meu sonho para viver o sonho de Deus. E aí eu falei, Senhor, como eu vou dizer isso para os meus pais? Como eu vou falar para o meu avô, que era o mais orgulhoso de todos, que eu estava seguindo a carreira dele, os meus pais que estão se sacrificando para eu estar aqui estudando? Como eu vou dizer que o Senhor pediu para eu abrir mão disso para fazer algo que eu nem sei o que é? Porque Deus não me falou o que Ele ia fazer. Ele só falava assim: esse não é o seu lugar, esse não é o seu lugar. E eu sentia que eu precisava abrir mão daquilo. E eu falei, Senhor, então fala, Senhor, com os meus pais, porque se você falar com o meu pai, com a minha mãe, é o maior sinal que eu preciso. E eu também não corro risco de apanhar. Aí eu orei e continuei, esperei no Senhor. Até que um dia o meu pai me ligou e falou que Deus tinha falado com ele, que era para eu sair da faculdade, trancar a faculdade e ficar, que Deus me queria 100% para ele fazer o que Ele tinha para fazer na minha vida. Aí foi o primeiro passo. Eu falei, amém, pai, mas agora como a gente vai falar isso para minha mãe? Minha mãe era mais casca grossa. Aí ele falou, vamos orar, que Deus vai falar com ela também. Dito e feito, passou mais 1 ou 2 semanas e a minha mãe, Deus falou com a minha mãe também, e eles vieram falar para mim, para eu fazer aquilo que Deus estava falando para eu fazer. Quando Deus nos dá uma direção, Ele não é Deus de confusão, amém? Eu costumo dizer, principalmente para jovens, se Deus te mandou fazer algo, se é Deus que está falando com você, te dando uma direção, com certeza o Senhor vai testificar no coração dos seus pais, dos seus líderes, dos seus pastores. Esse é o maior sinal. Se houver confusão no meio aí, se eles não sentirem de Deus, não abençoarem, você ouviu errado. Amém? E aí eu quero que você abra comigo a Bíblia em Lucas capítulo 7. O Senhor tem me ministrado muito sobre essa passagem daquela mulher na casa de Simão, aquela mulher que quebrou o vaso de alabastro diante da presença de Jesus. Quantos aqui já conhecem essa história? Amém? Muitas já ouviram. Está em Lucas 7, a partir do versículo 36. Amém? Posso ler? Diz assim: um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela os enxugou com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Quando o fariseu viu isto, pensou assim: se esse homem fosse de fato um profeta, saberia quem é essa mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Até aí, até agora. Eu não sei se você se lembra da história,
Aqui nessa versão diz que era uma mulher de má fama. Tem outras versões da Bíblia que dizem que era uma mulher pecadora. E outras que dizem que, explicitamente, que ela era uma meretriz. A história diz que essa mulher era uma meretriz, uma prostituta, que entrou na casa de Simão. Imagina, Jesus estava num jantar com fariseus, pessoas, vamos dizer, cristãs, no nosso cenário, né, trazendo para hoje. Mas eram aqueles que seguiam a palavra, religiosos, que conheciam a palavra e sabiam, né, da vontade de Deus. E eram os sacerdotes da época, os pastores, vamos dizer assim, que conheciam a Deus, a palavra de Deus. Jesus estava numa mesa cheia desses homens, bons, homens vistos com bons olhos, né, pessoas de Deus. E aí entra uma prostituta, imagina. Coloca a imagem na sua cabeça, trazendo para o nosso contexto. Como que é uma prostituta, como ela se veste, como ela anda, como, né? A gente sabe como é. Imagina Jesus hoje sentado numa mesa de jantar com pastores, com líderes. E entra uma prostituta na sala da casa. E a palavra diz que essa mulher entra com um frasco feito de alabastro, cheio de nardo puro, um perfume que era muito caro. A palavra diz que ele era correspondente a 1 ano de trabalho. O valor desse perfume, você precisava trabalhar 1 ano. Imagina quanto você ganha por ano. Pensa aí, seu rendimento anual. Imagina você com um perfume nas mãos desse valor. Algo precioso, né? 1 ano de trabalho. E essa mulher entra com aquele perfume naquela sala, quebra os pés de Jesus, começa a lavar os seus pés, enxugar com seus cabelos, chorar com as suas lágrimas também, lavando os pés de Jesus, molhando os pés dele. Ela beija os pés de Jesus e derrama o perfume neles. Essa mulher, a história, esse texto da Bíblia me ministra muito sobre entrega e renúncia. Toda vez que eu acho que a minha renúncia foi grande, por exemplo, essa de abrir mão de sonho, ser juíza e carreira, e a faculdade que todo mundo queria entrar, poucos conseguem, onde Deus tinha me colocado, esse reconhecimento, né, da família, dos amigos, da cidade. Na minha escola, onde eu estudava, quando eu saí era muito engraçado, eu virei lenda lá, porque era a menina que foi para a faculdade, que passou 2 anos antes e conseguiu entrar. Até hoje fala, você que é aluna. Mas não é porque canta, não. É por causa do negócio da faculdade, que tem um mural lá. E isso gerava toda uma pressão ao redor de mim, sabe? Eu lembro que os meus professores, a diretora dessa escola, todo mundo, quando soube que eu abri mão da minha carreira da faculdade de Direito, até hoje eles olham para mim e falam, mas você tem que voltar. Eu sei que com a maior das boas intenções e realmente, se eu puder terminar, até eu terminaria, se eu pudesse. Não sei se um dia eu vou conseguir. Está lá, está trancada lá. Se eu não for jubilada, talvez quando eu tiver tempo. Mas sabe o que aconteceu? Deus mudou a prioridade da minha vida. Deus mudou tudo, né? Aquilo que era o meu sonho, eu simplesmente anulei e eu deixei de sonhar o meu sonho para viver o sonho dele para mim. Essa foi a minha renúncia, a primeira. Depois Deus já me levou a outros tipos de renúncia. Eu abri mão de... chegou um tempo em que Deus me pediu um relacionamento de 2 anos com um cara de Deus que eu orei antes, a gente orou, tinha confirmação de Deus. Eu achava muito que era o cara que assim, ia ser meu marido, eu já estava prestes a casar, ficar noiva. Só que chegou uma hora que Deus me pediu essa renúncia também. E foi outro tempo em que não foi fácil renunciar, porque renúncia nunca é fácil. Mas eu escolhi abrir mão e quebrar esse vaso aos pés de Jesus. E por que eu quero falar sobre isso, sobre esse vaso dessa mulher? Eu quero que você, junto comigo, vamos pensar no que isso representava para ela. Além de ser 1 ano de trabalho, o valor financeiro disso, eu vejo que aquilo que aquela mulher trazia no vaso era muito mais do que só o valor monetário. Aquele perfume para aquela mulher, vamos lembrar que ela era uma prostituta, amém? Você sabe o trabalho de uma prostituta. 1 ano de trabalho para aquela mulher não era 1 ano de trabalho comum, como por exemplo, sei lá,
uma comerciante, um advogado, um médico. Não era um trabalho prazeroso. Era um trabalho ruim, vamos dizer assim. O trabalho daquela mulher era carregado de vergonha, era mal visto, e não só pelos que estavam ao redor dela, mas eu acredito com plena certeza de que a pessoa que mais sofre com esse tipo de trabalho é a própria prostituta. Você imagina você levar uma vida assim, né? Imagina os sofrimentos. O Espírito Santo começou a me ministrar esses dias, já foi semana passada, eu acho, que Deus me deu essa palavra. Eu não sabia nem onde que eu ia pregar, nem para que o Senhor estava me dando. Mas Deus começou a me falar muito comigo sobre esse vaso dessa mulher. E o Espírito Santo começou a me mostrar, Luma, esse vaso era um ano de choro. O que estava ali não era um ano de trabalho leve, de um trabalho legal, mas era um ano de sofrimento, de ser humilhada, de ser cuspida, de ser tratada como um objeto. Esse vaso, o perfume que aquela mulher derramou aos pés de Jesus era muito mais do que dinheiro, do que valor financeiro, mas era a sua história, era o seu passado. Carregava, aquele perfume era carregado das suas dores, das suas marcas, dos seus relacionamentos que não deram certo, de noites que ela era apenas um objeto para os homens, e de dor, de vergonha, sabe, de pecado. Aquela mulher era marginalizada. Se hoje a gente ainda, né, essas pessoas ainda vivem à margem da sociedade, porque é uma profissão que é desprezível, que é ruim para ela mesma, mas imagina naquela época de Jesus, de toda aquele contexto social. Ela era um nada, tanto que os homens de Deus que estavam ali naquela mesa, os fariseus, os pastores, os líderes, os que conheciam a palavra, os que ensinavam a palavra no templo, eles olharam para aquela mulher. E nós sabemos que os fariseus, eu não estou dizendo que os pastores e líderes são assim, amém? Todos, mas naquela época os fariseus, eles representam a religiosidade. Eles sabiam a palavra, eles conheciam tudo da lei, mas eles não tinham vida com Deus, eles não eram livres, tanto que foram eles que, na maioria das vezes, julgaram Jesus e perseguiram, enfim, se sentiam ameaçados pela verdade, apesar de conhecerem a verdade escrita. Mas eles estavam ali sentados e o olhar deles, quando aquela mulher entra, e o pensamento deles começa a ser: meu Deus, o que está acontecendo aqui? O que essa pessoa está fazendo aqui? Tanto que um deles vira para Jesus e fala, ele pensa, na verdade, se esse homem fosse mesmo um profeta, saberia quem é essa mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Ele até duvidou de quem Jesus era. Porque ele falou, não, se ele fosse mesmo o Filho de Deus, se ele fosse mesmo o profeta que ele diz que ele é, ele não deixaria esse ser desprezível tocar nele. Só que a palavra fala que Jesus, no versículo 40, acompanha comigo, Jesus vira para esse homem. E olha que interessante o que a gente leu no Salmo 139, que antes que a palavra chegue à nossa boca, o Senhor já conhece o que nós vamos dizer. Aqui diz que o fariseu pensou assim: se esse homem soubesse, não deixaria ela tocar nele. Ele só pensou. E Jesus vira para ele, com toda a sua sabedoria, e fala para ele: Simão, tem uma coisa para lhe dizer. E Simão disse: fale, mestre. E Jesus diz: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50. Mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Qual deles vai amá-lo mais? E aí Simão responde: eu acho que aquele que mais foi perdoado. Jesus disse: você está certo. E aí Jesus vira para a mulher e diz a Simão: você está vendo essa mulher? Quando eu entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés. Porém, ela lavou com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei. Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei.
Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Tudo isso que Jesus cita aqui, que o Simão não lhe ofereceu água para lavar os pés, não lhe deu azeite perfumado para a cabeça, não o beijou, que era o ósculo santo, tudo isso eram costumes da época que representavam honra. Quando você recebia um convidado, quando você queria honrar alguém, você fazia essas coisas, lavava os pés, beijava, era o ósculo, e você colocava azeite para a sua cabeça. Só que, olha que interessante, diante de um monte de religiosos, no meio de um monte de conhecedores da palavra, nenhum deles tratou Jesus com a honra que ele merecia. Nenhum deles demonstrou amor como aquela mulher pecadora diante de Jesus. E sabe, às vezes nós chegamos à presença de Deus na casa de Simão. Vamos dizer que aqui seja a casa de Simão, amém? É onde Jesus está, eu estou representando. Jesus estava na casa de Simão. Então Jesus está aqui, amém? Nós estamos na casa de Simão, nós estamos no lugar onde Jesus está. Só que muitas vezes nós chegamos a esse lugar, nós chegamos à casa e a gente olha para o nosso vaso, para o nosso perfume e pensa, não, isso é muito ruim, isso é muito pouco para ser derramado diante de Jesus. Às vezes nós olhamos para o nosso vaso, porque como eu falei, o nosso perfume, o nosso vaso carrega a nossa história, carrega os nossos pecados, carrega as nossas humilhações, carrega os nossos medos, as nossas vergonhas. Era muito mais do que um perfume caro. Na verdade, é até lindo que a palavra represente isso tudo como um perfume caro, que foi um perfume, um nardo puro. Porque sabe o que Deus está querendo dizer para nós? Aquilo que para você pode ser desprezível ou motivo de vergonha. Sabe, aquilo que você tem medo de abrir para as outras pessoas, aquilo que você guarda que só eu e você sabemos. O Senhor está te dizendo, para mim, é um perfume muito valioso. Às vezes a gente acha que nós temos que ser perfeitas para chegar na presença de Deus e ter o que entregar a Ele. Mas aqueles que eram perfeitos aos olhos dos homens estavam ali, mas eles não puderam oferecer nada que tocasse o coração de Jesus. Porque Deus não espera de nós perfeição, ou religiosidade, ou uma postura de crente, ou uma aparência diante dos homens, mas Deus espera de nós. O que Deus espera de você é que você entregue, quando na presença dEle, é que você entregue a sua verdade. Por isso a palavra diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, e eles procuram uma coisa: os verdadeiros adoradores, que são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Não adianta adoração em espírito, estar aqui, levantar suas mãos, o seu espírito declarar e cantar. O Senhor quer mais do que só adoração em espírito. Ele quer adoração em espírito e em verdade. Sabe o que isso significa? Que a sua verdade é importante e é preciosa para Deus. Ela tem valor para Jesus. Mesmo que se as pessoas, talvez as pessoas olhem para a sua verdade, para a sua história, para o que você carrega, para o relacionamento que você vive, ou para o que você tem vivido, ou para o seu passado, e pensem, o que essa mulher está fazendo aqui? Quem ela pensa que é para entrar na presença de Jesus? Ela não foi convidada. Ela não é digna. Às vezes a gente mesmo é quem coloca esse julgamento sobre nós, por causa de um passado, de uma história de sofrimento, ou de abuso, ou de dor, de humilhação, como aquela mulher viveu. E a gente acha que o nosso perfume não tem valor para Jesus. Mas eu quero te dizer nessa tarde que o seu perfume, ele carrega tudo isso faz parte do seu perfume. E o seu perfume derramado é o que o Senhor espera de você hoje. A sua verdade. Será que você estaria preparada, disposta a entregar tudo diante dele?
Aquela mulher estava derramando ali a sua segurança. Você já parou para pensar? Que ela tinha uma escolha, ela tinha um perfume muito caro. Valia 1 ano de trabalho. Ela poderia escolher entre derramar aquele perfume, como ela fez, ao chão e jogar fora, simplesmente como uma atitude de adoração, ou ela poderia simplesmente não ter feito isso e ter guardado. Imagina que ela poderia ficar 1 ano sem precisar trabalhar. E com trabalho de prostituta, isso era muito precioso, né? 1 ano sem precisar se vender, sem precisar sentir dor, sem precisar ser humilhada. Você tem noção que essa mulher abriu mão disso? De 1 ano. 1 ano a menos de vergonha, de dor, de sofrimento, simplesmente por um ato de adoração a Jesus. Sabe o que ela estava dizendo? Senhor, você vale muito mais do que até a minha segurança financeira, do que a minha honra, do que o meu conforto. E o seu vaso, como eu disse, contém a sua história. O seu vaso pode conter uma faculdade, como o meu exemplo. E eu não estou aqui para falar todo mundo trancar a faculdade. Não é isso. Deus não tem isso para todo mundo. Há pessoas que foram chamadas para o mercado de trabalho. Há pessoas que vão manifestar o reino na sua profissão, na sua carreira. Deus tem um chamado específico para cada um, como a gente leu no Salmo 139. Ele escreveu todos os seus dias no livro. O seu objetivo é buscar nele, Senhor, o que o Senhor escreveu para mim, qual a história que o Senhor tem para mim. No meu caso, eu estava seguindo uma história que eu tinha feito, que eu tinha sonhado. A carreira que eu queria, a profissão que era meu sonho. E aí, quando eu busquei profundo, o Senhor falou: não, o que eu escrevi para você é isso. Sai daí e vem para cá. A questão é que se a gente está disposto a abrir mão no que for para viver esse propósito de Deus. O seu vaso pode ter talvez um emprego mais cobiçado, um lugar que todo mundo queria estar. O seu vaso pode ter o seu relacionamento que você não consegue se ver sem. O seu vaso contém toda a sua segurança, os seus próximos anos, o seu futuro, o seu sustento. Tudo estava ali naquele perfume. Mas aquela mulher, ela se colocou disposta a quebrar o vaso e derramar tudo isso sobre Jesus. Será que nós estaríamos dispostos a fazer isso? Tudo que tanto você demorou para conquistar, para construir, para juntar, todo o perfume que você guarda com tanto zelo, que cheira tão bem, sabe, que todo mundo elogia. Estaria você disposta a deixar esse perfume escorrer entre os seus dedos e ir embora? Simplesmente como um ato de obediência, de adoração a Jesus? E eu vou além. O vaso não é só a sua história, o seu passado, o seu futuro, o seu sustento, a sua segurança. É tudo isso, a sua verdade. Mas o vaso é você. A palavra muitas vezes nos compara a vasos de barro, não é verdade? A palavra fala que nós somos o vaso, ele é o oleiro. Será que nós estaríamos dispostas a ser quebradas pelo oleiro? Sabendo que se você quebrar, o seu perfume todo vai escorrer, vai ser derramado. Talvez não reste nada. Aquela mulher voltou para casa sem nenhuma gota de perfume. Às vezes o nosso medo de ser quebrado pelo Senhor, de ser tratada. Porque o oleiro, quando o vaso não está do jeito que ele quer, quando ele faz um vaso, uma jarra, ele não gosta, ainda não está no formato perfeito que eu preciso para usar esse vaso. Ele faz o quê? Ele repara, ele completa apenas? Não, ele quebra, ele derrete, ele amassa e ele faz tudo de novo. E aí, querida, tudo que você juntou, tudo que estava dentro do vaso, todo o seu sustento, a sua segurança, o seu relacionamento talvez promissor, a sua carreira de sucesso, o seu sonho, o sonho da sua vida, tudo aquilo, o perfume todo ali que estava dentro do vaso, quando o oleiro quebra o vaso, vai embora.
Por isso que muitas vezes a gente foge da correção. Aqueles homens ao redor de Jesus, colocaram que amor é esse? Que lindo. Eles olharam para aquela mulher e sabe o que eles pensavam? Essa mulher é louca. Porque foi o que eles disseram, não é? Ela não sabe o que ela está derramando. Será que ela não tem noção do valor disso? Tanta gente queria, tanta gente passando fome. Eu li com vocês em Lucas 7, mas em Marcos 14, vamos lá rapidinho, eu já estou finalizando, eu sei que eu passei um pouquinho do horário. Mas está tudo bem? Vocês estão recebendo? Então vamos, só para a gente terminar bem rápido. Vai para Marcos 14 comigo. É o livro antes de Lucas, está bem pertinho. Em Marcos 14, a partir do versículo 3, essa história é contada novamente por um outro homem que também estava ali, por Marcos. Só que aqui Lucas enfatiza na parte do quem é muito perdoado, muito ama. Mas Marcos ele enfatiza, ele fala de outro comentário que também surgiu ali naquela roda, que foi o seguinte, no versículo 4. Marcos 14, 4. Alguns que estavam ali ficaram zangados e disseram uns aos outros: que desperdício! Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 moedas de prata, que poderiam ser dadas aos pobres. Eles criticavam a mulher com dureza, mas Jesus disse: deixem essa mulher em paz. Por que vocês estão a aborrecendo? Ela fez para mim uma coisa muito boa. Pois os pobres estarão com vocês em qualquer ocasião que vocês quiserem, poderão ajudá-los. Mas eu não estarei sempre com vocês. Ela fez tudo o que pôde, pois antes da minha morte veio perfumar o meu corpo para o sepultamento. E olha que Jesus termina dizendo: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde o evangelho for anunciado, será contado o que ela fez, e ela será lembrada. Aqueles homens falavam daquela mulher como se ela fosse louca, como se ela não soubesse o valor do que ela estava derramando. Eles julgaram aquela mulher como tola, como burra. Eles achavam que ela estava cometendo um desperdício, tendo um perfume tão caro nas mãos, jogando tudo fora como se não fosse nada. Como eu falei para vocês, até hoje as pessoas, quando olham para algumas renúncias que eu tive que fazer, e olha que eu já estou vivendo o tempo da promessa, o Senhor tem cumprido todas as coisas, porque antes disso, depois da renúncia, não dá para contar tudo em um dia, mas o Senhor na verdade me levou para o deserto, quando eu saí da faculdade, quando eu escolhi obedecer. Primeiro Ele me levou para o deserto, e foi um tempo. Mas hoje Deus já mudou toda a história, Deus já está cumprindo, sabe, os planos dEle, e todos veem que é lindo o que Ele tem feito na minha vida, mas ainda assim, tem gente que ainda não entende, você acredita? Ainda tem fariseu que olha e fala: mas que desperdício, mas isso é faculdade. Eu falo: gente, pelo amor de Deus, não se compara. Viver o propósito de Deus e o que Deus tem feito na minha vida, e não é por causa do retorno que hoje isso me dá, porque sim, a promessa de Deus, ela vem acompanhada de bênçãos em todas as áreas. Se aquela mulher achava que ela estava derramando muito, um ano de trabalho, um valor equivalente àquilo, eu tenho certeza que a Bíblia não fala, mas eu tenho certeza, porque é assim que Deus faz, que na vida, ainda nessa terra, ela recebeu muito mais do que isso. Porque não tem um sacrifício que você faça diante do Senhor que não seja recompensado por Ele, aqui nessa terra e também na eternidade. Então, as pessoas olhavam e falavam: que desperdício. Mas a verdade, porém, é que aquela mulher sabia muito bem o quanto valia o perfume. A verdade é que aquela mulher sabia melhor do que ninguém, porque ninguém passou pelo que ela passou por um ano para ter aquele perfume. Ela que sabia o valor. Ela sabia muito bem quantas noites de pecado tinha custado. Ela sabia muito bem que na verdade aquele perfume, que era muito cheiroso para quem via de fora, para ela talvez fedesse. Ela sabia quantas noites de choro, de nojo, quantas noites se sentindo indigna estavam ali dentro. A verdade é que aquela mulher não estava desperdiçando nada de tão valioso, contando que ela tinha encontrado ali, naquele momento,
o verdadeiro amor de um homem. Eu acho interessante que naquele texto, quando Jesus fala: quem muito é perdoado ama mais, demonstra mais amor. Quem pouco é perdoado demonstra menos amor. Por isso, o que ela fez por mim prova que ela foi perdoada de todos os seus pecados. Depois ele vira para ela e fala: vá em paz, você foi perdoada. Mas a verdade é que ela não foi perdoada ali depois, ela foi perdoada antes. Porque antes Jesus falou: o que ela fez só prova que ela foi perdoada de todos os seus pecados. Sabe o que aconteceu? Quando aquela mulher simplesmente entrou na casa de Simão. Simplesmente quando você chega na presença de Jesus, onde Ele está, você já é perdoado. Se o teu coração estiver rendido a Ele, como aquela mulher em adoração, no momento em que você olha para Ele, Ele já te lavou, Ele já te limpa, Ele já apagou o seu passado. E aquela adoração daquela mulher não era porque ela precisava ser perdoada, não, pelo contrário. Jesus falou: isso só prova. Ela está demonstrando muito amor porque ela já recebeu o perdão. Quando ela chegou e ela olhou para Jesus, ela encontrou o verdadeiro amor. Uma mulher que nunca foi amada por homem nenhum, que só foi usada, que só foi humilhada, abusada. Imediatamente ao encontrá-lo, ela quis se esvaziar de tudo que ela carregava até aqui. Ela quis deixar toda a sua velha vida, todos os frutos do seu pecado aos pés daquele homem. Aquela mulher, ela estava também deixando aos pés de Jesus o seu passado vergonhoso. Tudo que ela tinha juntado longe de Deus. Toda a dor, toda a solidão, todas as ofensas que ela já ouviu. Todos os olhares que faziam ela se sentir como um objeto sem valor. Enquanto aquela mulher derramava tudo que ela tinha, ela era curada por aquele amor. Ela foi perdoada assim que viu o olhar de Jesus. O seu amor derramado ali só provava isso. Ela já não era mais a mesma. Sabe, quando nós entramos na presença de Jesus, verdadeiramente. E eu vou te dizer que isso não está relacionado ao lugar que você está, porque ali tinham várias outras pessoas, vários outros homens, que eram muito mais justos do que aquela mulher. Conheciam muito mais a palavra do que aquela mulher. Talvez aquela mulher nunca tivesse nem lido a Bíblia, as Escrituras. Mas todos estavam no mesmo lugar, mas nem todos estavam no mesmo ambiente de adoração. Porque quem escolhe se você vai entrar ou não na presença de Jesus é você. Não é um ambiente físico. Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Todos nós aqui estamos na casa de Simão. Jesus está aqui, amém? Mas a sua postura diante da presença dele que vai definir se você entrou mesmo ou não na presença. E sabe, a adoração daquela mulher tinha cara, tinha cheiro de desperdício. Parecia que ela estava perdendo tudo. Mas a verdade é que aquele era o maior dos investimentos que ela podia fazer para o seu futuro. Antes de chegar ali, ela era lembrada como meretriz. As pessoas olhavam para ela na rua, apontavam e diziam: olha ali uma pecadora. Olha ali, olha como ela se veste, olha que nojo. Olha, tá ela lá com outro homem. Olha ela passando no carro de mais um. Como ela consegue viver essa vida? Eu não quero eu quero distância desse tipo de gente. Essa mulher era marginalizada, ela era vista como pecadora. Os comentários quando ela passava, ela era chamada disso, de prostituta, de desprezível. Mas ao quebrar o vaso na presença de Jesus, aquilo que parecia que ela estava perdendo o seu futuro, né? 1 ano garantido. Mas na verdade é que ela estava recebendo um novo futuro de Jesus. A verdade é que aquela mulher estava deixando toda a sua velha história ali e recebendo uma nova história de Deus. Ela entrou na casa de Simão, ela entrou por aquela porta como uma meretriz. Mas você tem noção que ela saiu daquele lugar naquela tarde como a maior adoradora de todos os tempos? Olha o que Jesus prometeu no final. Olha, em verdade eu vos digo que em qualquer lugar do mundo onde o evangelho for pregado, será contado o que ela fez e ela será lembrada. Aquela que era lembrada como lixo passou a ser lembrada por todo
o resto da história como um exemplo de verdadeira adoração a Jesus, como uma verdadeira adoradora. A sua sorte mudou. A prostituta agora é lembrada para sempre como um exemplo de adoração. Aquele derramar, aquele desperdício garantiu o seu futuro para sempre. Enquanto os que estavam à mesa estavam pensando que ela estava desperdiçando perfume, eu tenho certeza que ela, naquele momento, ela estava pensando: que desperdício que eles estão fazendo. Eles estão na mesa com Jesus e eles não vão fazer nada para Ele. Eles olhavam e falavam: que desperdício ela quebrar o vaso. E ela dentro de si dizia: que desperdício esses homens que são tão próximos dele. Não deram água para os pés, não deram um beijo, não disseram eu te amo, não derramaram a sua adoração nem por um segundo. Eles estão aqui na mesa com Jesus. Tudo que eu queria era poder sentar nessa mesa, mas eu sou indigna. Eu entrei aqui escondida. Como eles desperdiçam essa oportunidade? Só depende do seu ponto de vista. Talvez o que o mundo chame de desperdício, talvez o que as pessoas da minha família ou amigos até hoje acham que eu desperdicei. Quando eu olho para trás, eu falo: nossa, que desperdício se eu não tivesse escolhido viver o que Deus tem para mim. Se eu não tivesse derramado tudo, entregado tudo, deixado o perfume escorrer. Você pode desperdiçar tudo na sua vida, só não desperdice a presença de Jesus. Quem muito é perdoado, muito ama. E deixa eu te falar uma coisa: para Jesus, pouco importa o que você fez antes de chegar aqui. Antes de você entrar na casa de Simão, o que você fez lá fora, para Jesus, pouco importa. Importa o que você vai fazer com o vaso que você tem agora, na presença dele. Não tenha vergonha do que o seu vaso contém. Jesus sabia como aquele perfume tinha sido conquistado. Sim, ele sabia. Ele não se importa com o que passou. Ele só quer o seu perfume hoje, contendo tudo: suas vergonhas, seus pecados, seu passado. Mesmo que seu perfume seja indigno, desprezível, mesmo que você ache que ele não é digno dos pés de Jesus, importa o que você vai fazer com o seu perfume na presença dele. O seu passado não vai definir o seu futuro, mas o que você vai fazer com o seu vaso aqui hoje. Isso pode alterar o curso de toda a sua história. Isso pode mudar a sua sorte, mudar o seu nome, mudar a maneira como as pessoas vão te ver, como você será lembrada. Isso pode mudar o seu legado. Isso pode garantir o seu futuro. A sua reação na presença de Jesus aqui. O que você vai fazer com o seu passado pode garantir o seu futuro hoje. Feche os seus olhos. Eu sinto que o Espírito Santo quer receber alguns perfumes aqui nessa tarde. Talvez você tenha entrado aqui com um vaso assim atrás, com as mãos atrás do corpo, escondendo seu vaso, porque você acha que ele não é digno. Não, ninguém pode saber o que eu fiz, ninguém pode saber o que eu já passei, ninguém pode saber essa parte da minha história, porque eu estou na presença de Jesus e eu sou tão suja, eu sou tão pequena, eu não mereço estar aqui. Ei, o Espírito Santo está pedindo para você colocar o seu vaso nas mãos, diante dele, mostrar para ele, mostrar para todo mundo. Aquela mulher não tentou esconder de ninguém. Importa o que você vai fazer agora. Importa o que você vai decidir fazer com o seu passado, hoje, na presença de Jesus. E Ele está aqui. Ele está aqui. O Senhor quer, o Espírito Santo quer te levar a esse lugar de adoração nessa tarde. Não se trata de um prédio, não se trata de uma casa, não, se trata do seu coração, se trata da sua entrega. O Senhor talvez esteja te pedindo algo que você sabe o que é só entre você e Deus. Assim como dentro daquele escritório o Senhor falava comigo, talvez ninguém vá entender a sua entrega. Talvez ninguém vai entender, talvez nunca vão compreender o seu sacrifício. Mas só você sabe o que o seu vaso carrega. Só você sabe verdadeiramente o que isso representa.
Só você sabe toda a dor, só você sabe a humilhação, só você sabe o preço que foi pago para ter o que você tem nas mãos. E só você sabe o quanto Jesus é digno de receber. Talvez quem está ao redor não perceba, não. Talvez os outros desperdicem essa chance, mas eu não. Mas eu não deixarei de entregar tudo a ti, meu Rei amado. Pois só eu sei o que eu carrego no vaso. Só eu sei todo o meu passado. Só você pode mudar. Só você pode mudar a minha sorte. Eu queria chamar aqui à frente você que sente o Espírito Santo te chamando. Você que foi tocada por essa palavra e quer quebrar o seu vaso na presença de Jesus. Vocês podem se prostrar aqui no chão. Não é para mim, não é para quem está ao seu redor, não é para os fariseus, não é para Simão. É para Jesus e Ele está aqui. Não desperdice essa chance. Se eu posso te dar um conselho, o que eu posso dizer, não desperdice essa chance. Nós queremos te oferecer uma adoração com cheiro de desperdício pro mundo, mas que na verdade garante o meu futuro todo. Eu sei que a minha entrega hoje ela muda o meu futuro todo. Eu posso ter entrado aqui como uma fracassada. Eu posso ter entrado aqui como uma pecadora. Eu posso ter entrado aqui como uma angustiada. Oh, mas eu sei que eu vou sair diferente. Eu sei pelo que eu vou ser lembrada. A minha adoração a ti, Jesus, toca o seu coração aqui, sim. Não, eu não vou desperdiçar essa chance. Eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés. Deixa suas lágrimas lavarem os pés do seu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. A tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Entregue tudo a Ele, entregue tudo a Ele. Não tenha medo, não tenha medo.
as muitas vozes ao redor de ti. Entre você e Ele, entre você e Ele. É Ele quem muda o seu destino, é Ele quem dá a última palavra, é Ele quem define quem eu sou, e não o que dizem. Oh, é a tua voz, Senhor, é a tua voz, Senhor, é a tua voz que diz quem eu sou. Oh, comece a ouvir do Espírito Santo. Oh, Ele diz no teu coração agora quem você é pra Ele, filha. Não, você não é uma deixada pra trás. Não, você não é uma esquecida. Não, você não é uma humilhada. Não, 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 não. Oh, eu te digo hoje, oh, você será lembrada como filha, como filha amada, minha adoradora querida. Deixe eu quebrar o vaso, eu te refaço de novo, porque eu quero te usar melhor pra mim, porque assim você vai me servir melhor. Oh, eu te quebro porque eu te amo, porque eu te quero melhor. Oh, eu te refaço de novo, eu te refaço de novo. É por isso que caiu tanto do perfume no chão. Eu sinto o Espírito Santo dizendo para algumas mulheres aqui, como aquele ditado mesmo que diz para não chorar sobre o leite derramado, ele diz: não chore sobre o perfume derramado. Tem coisas que eu tirei de ti, tem coisas que você perdeu nesses últimos dias, nesses últimos meses. Mas filha, não se preocupe, é porque eu quebrei o vaso de novo. E eu vou quebrar quantas vezes for preciso. É para você ficar melhor depois. É para você se parecer mais comigo. Eu quebrei, mas eu já tô refazendo. Não se preocupe, filha. Oh, eu te encherei de novo. Não se preocupe, não vai faltar azeite, não vai faltar perfume no teu vaso, não vai faltar a provisão. Não tenha medo, fui eu quem abalei tua segurança, só pra te lembrar que tu depende de mim. E o que eu vou fazer é bem maior, é bem melhor no fim, é bem melhor no fim. A palavra diz que o final das coisas é muito melhor do que o início delas. Oh, nós sabemos, Senhor, que o final da nossa história é bom, sim. É melhor que agora, é melhor que a dor que sentimos hoje. O final das coisas é bem melhor que o início. Não se preocupe, eu tô só começando a trabalhar em ti. Por isso que dói, por isso que não parece ser bom, é porque não é o fim ainda. Se não é bom, não é o fim ainda. Se não é bom, não é o fim da história. Oh, nós temos essa certeza em ti, Senhor. Se não é bom, não é o fim da história ainda. Se não é bom, é porque ainda não terminou. Pois tu me garantiste que tudo coopera pro meu bem, pro bom final. Até minha dor agora. Se não é bom, não terminou. Você me prometeu que o fim é bom. O
Você está vivendo o meio da história ainda. Você está vivendo ainda o meio dessa história. Salmo 139. Todos os meus dias Ele escreveu no livro, antes que qualquer um deles existisse. Você ainda está no meio do livro. Por isso que ainda não está do jeito que parece ser bom. Mas eu te garanto, filha, o fim do livro é bem melhor que o início e o meio. Tudo está cooperando para o meu propósito em tua vida. Tudo está cooperando para o seu bem. Sim, não tenha medo. Eu sei que não consegues entender às vezes, mas confia. Eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso. Quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos por nos deixar entrar. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós não somos dignas, mas o Senhor não nos parou na porta. Nós te agradecemos porque o Senhor não é como os religiosos que nos cercam. Obrigada por nos receber na casa. Obrigada por nos deixar lavar seus pés com lágrimas. Obrigada porque isso nos curou nessa tarde. Obrigada porque fomos perdoadas por todos, de todos os nossos pecados, assim que olhamos nos seus olhos quando entramos aqui. O Senhor não espera para me perdoar. O Senhor tem pressa. O Senhor tem pressa de apagar o meu passado. Obrigada porque nós sabemos que cada uma de nós sai daqui agora com uma nova história. Que páginas antigas foram arrancadas, não serão lembradas mais. Obrigada porque o Senhor mudou a nossa sorte, Senhor. Obrigada, Senhor, porque nós podemos te adorar e derramar o nosso perfume aos seus pés. Obrigada, Jesus, por nos livrar de tão grande desperdício, que é estar na tua presença e não fazer nada. Obrigada, Jesus, por nos deixar desperdiçar a nossa vida aos seus pés. É isso que eu quero fazer para sempre. É isso que nós queremos fazer para sempre. Toda vez que o vaso estiver cheio demais, é hora de voltar e derramar de novo. E derramar de novo. Deixar que escorra entre os meus dedos tudo. Porque tudo é teu, Jesus. Tudo é teu, Jesus. Nós te agradecemos pela tua presença aqui. Espírito Santo, obrigada pela cura, pelas mulheres que foram curadas nessa tarde de depressão, de espírito de morte. Senhor, obrigada, Senhor, pelas mulheres que foram curadas de rejeição. Obrigada, Senhor, porque eu sei que o teu Espírito nos tocou. Obrigada, Senhor, obrigada pela tua presença. Obrigada porque nós não temos vontade de ir embora quando o Senhor está na casa. Nós te amamos, Jesus. Nós te agradecemos por essa tarde. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor ainda vai fazer em nós hoje. Tu és santo, Tu és lindo, Tu és poderoso, Tu és o nosso amado. Nós te amamos, nós te adoramos, nós engrandecemos o Teu nome. Se você pode, aplauda Ele com a mais forte salva de palmas que você puder, porque Ele é digno. Amém. Glória a Deus. Aleluia.